Vamos à nossa terceira parte da leitura de hoje. Hoje terminando, aliás, nós já terminamos o capítulo 8, que é sobre os descendentes de Benjamim e de Saul. Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 9 de 1 Crônicas, que vai dizer: habitantes de Jerusalém depois da volta do cativeiro. E todo Israel foi contado por genealogias. Eis que estão escritos no livro dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitadores, interessante, a gente fala habitantes, né? Mas aqui está habitadores nessa tradução, é a mesma coisa. Que moravam nas suas possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. A gente fala israelitas e hoje em dia a maioria fala israelenses. É a mesma coisa também, né? São todos lá do povo de Israel. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá, e dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos, e dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. Aqui já começa a dar o número do total dessas tribos, tá vendo? E dos filhos de Benjamim, Salo, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenuá, Ibnéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos esses homens foram cabeças dos pais nas casas de seus pais. E dos sacerdotes, Gedaías e Jeoiada, e Jeoiaribe. Eu achei que era Jeoiada, porque tem esse nome, né? Mas aqui não. Jeoiaribe. E Jaquim, e Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Masai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças nas casas de seus pais, 1760, varões valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Asub, filho de Asricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari. E Baquebacar, olha o nome, e Baquebacar, e Eres, e Galau, e Metanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf, e Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. E foram porteiros Salum, e Acube, e Talmon, e Aimã, e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E, até aquele tempo, estavam de guarda à porta do rei para o oriente. Estes foram os porteiros entre os arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério e eram guardas dos umbrais do tabernáculo. E seus pais foram capitães do arraial do Senhor e guardadores da entrada. E Finéias, garganta ainda está secando bastante, a chuvinha está demorando, não é? Estamos pedindo e esperando que o Senhor nos mande. Então vamos lá. E Finéias, filho de Eleazar, dantes era entre eles guia, com o qual era o Senhor. E Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da porta da tenda da congregação. Todos estes, escolhidos para serem porteiros dos umbrais, foram 209. E foram estes, segundo as suas aldeias,
colocados em suas genealogias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram no seu cargo. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Repetindo o versículo. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos estavam nas suas aldeias. E no 7º dia, de tempo em tempo, entravam a servir com eles, porque havia naquele ofício 4 porteiros mores. Interessantes, né? Porteiro mor, então o plural aqui, porteiros mores, tracinho. Porteiros, tracinho, mores. A palavra do Senhor é tão gloriosa, não é? Que a gente aprende tudo aqui, até o português, não é? Eu não me lembrava mais desse plural, mas aqui está certinho, ó, porque havia naquele ofício 4 porteiros mores, muito interessante, que eram levitas e tinham cargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E, de noite, ficavam à roda da casa de Deus, porque a guarda lhes estava encarregada. E tinham cargo de abrir, e isso cada manhã. E alguns deles tinham cargo dos utensílios do ministério. Por quê? Por conta os traziam e por conta os tiravam. Porque deles alguns havia que tinham cargo dos móveis e de todos os objetos sagrados, como também da flor de farinha e do vinho, e do azeite e do incenso e da especiaria. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha cargo da obra que se fazia em assadeiras. E alguns dos filhos dos coatitas, de seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães da proposição, para os prepararem em todos os sábados. Destes foram também os cantores, cabeças dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, ou seja, nos quartos, isentos de serviços, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Estes foram cabeças dos pais entre os levitas, chefes em suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. Porém, em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca. E seu filho primogênito, Abdom, depois Zur, Equis e Baal, Ener e Nadab. Imagina colocar o nome do filho de Baal, sendo que era o Deus daquela época. Como esse povo estava desviado, não é? E Gedor, e Aiô, e Zacarias, e Miclote. E Miclote gerou a Simeia, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. Ener gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. E Saul gerou a Jonatas, e a Malquissua, e a Abinadab, e a Esbaal. Olha só, aqui Baal de novo. E filho de Jonatas foi Meribe-Baal. E Meribe-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tereia. E Acás gerou a Jaerá. E Jaerá gerou a Alemete. E Asmavete e Zinri gerou a Moça. E a Moça gerou a Bineia, cujo filho foi Refaías, cujo filho foi Eleasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Asricão, e Bocru, e Ismael, e Seraías, e Obadias, e Anã. Estes foram os filhos de Azel.
Então, amados, aqui terminamos o capítulo 9 de 1 Crônicas, e aqui a gente já terminou essa leitura mais difícil, não é? Que fala sobre a genealogia dos 12 filhos de Jacó. Então, agora aqui, capítulo 10, amanhã a gente vai estar lendo, se o Senhor nos permitir, a morte de Saul e de seus filhos. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Mais à tarde vamos estar gravando, né, postando Cantares capítulo 7. E também vamos estar orando, amém? E amanhã vamos terminar o Cantares. Depois a gente vai começar lá em Jó capítulo 1, na nossa oração, a leitura e oração. Então, no caso, amanhã é quarta-feira. Na quinta-feira a gente já começa o livro de Jó. E também nós estamos estudando a vida de Jó, o livro de Jó. Então vai ser muito bom para quem está acompanhando a Escola Bíblica Dominical. Vai ser bom que a gente já vai estar lendo o livro de Jó durante... Aliás, nem é o trimestre, né? Porque o livro de Jó são 42 capítulos, perdão. Então a gente começando agora em outubro, lá para o final de novembro, em nome de Jesus, a gente vai estar terminando. E a nossa lição é até dezembro. Mas pelo menos a gente vai ter lido, orado juntamente com o Jó e vai ali aprendendo um pouco mais para a gente meditar lá na nossa revista toda semana. Amém? Fique na paz do Senhor e até mais tarde na nossa oração. Deus te abençoe.